O assunto é muito sério. Antes eu queria relembrá-los que o nosso programa aqui da Rede TV, ele também pode ser encontrado no nosso canal do YouTube, no site da nossa Rede TV, depois com repercussões no nosso blog Wall Ball. Nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, e também este programa é exibido em todos os países do Mercosul, onde a imagem da Rede TV alcança, e também nos Estados Unidos, através da CBTV, que vai chamar agora Brasi TV. Gente, o assunto hoje é muito sério e é até fora um pouco da nossa pauta habitual, mas vocês vão adorar, porque nós vamos falar sobre vida após a morte. Vocês sabem que existe a crença na comunicação entre os mortos e os vivos há mais de 5.000 anos. Isso do mundo todo. A gente fica lembrando da Índia, não é? Que é muito espiritualizada, com seus mestres ancestrais, como Krishna, como Buda. E fico lembrando do Brasil de Chico Xavier, que publicou 450 obras psicografadas. Bem, o meu convidado, agora sim eu quero aplausos para ele, porque ele é um estudioso, é o Guilherme Velho de Albuquerque. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, é um prazer estar aqui, lhe reencontrar depois de tantos anos, né? Depois de tantos anos. Eu vi os seus 2 livros, são muito instigantes e faz a gente refletir. Você é empresário, para todo mundo que não sabe, é escritor, mas é, acima de tudo, hoje um pesquisador de fenômenos paranormais. E se aprofundou muito nessa questão da vida após a morte. Deixa eu apresentar as pessoas que eu convidei para poder também lhe fazer perguntas, claro, para me ajudar. Aqui, logo, você é linda, hein? Mais linda ainda, Elisa Joink, a modelo. Vamos aplaudir? E sabe, o Amilcar Idalevo e o Marcelo de Carvalho não faz um auditório de uma vez. Não, eu prefiro convidados assim. A coisa mais intimista. Obrigado, Elisa. Está aqui a Duda Ferreira, que é empresária. Aplausos para a Duda. É o falando da Casa Moda. A Rose Verde, que faz parte da minha equipe, empresária, viajante, globetrotter, pode ser assim, Rose? Ela está sempre aqui, está sempre rodando o mundo e trazendo novidades para o nosso telespectador, para o nosso leitor do blog. A Rose presta um serviço inestimável. Falando em blog, meu convidado, Bruno Meyer. Aí o Bruno Meyer, que é o editor do blog. Ninguém quer aplaudir o Bruno, é isso? Nem a Rose. Eu quero fazer um clima, não estou conseguindo. E ela já esteve aqui na semana passada, a Patrícia Alves, minha colega jornalista. Obrigado, Patrícia. Obrigado. Ô, Guilherme, a pergunta é, para começar, você, depois de se envolver nessa sua pesquisa, aqui no Brasil, fora do Brasil, eu sei que esteve na faculdade formadora de médiuns em Londres, eu nem sabia que existia uma faculdade formadora de médiuns. Você está convencido que exista vida após a morte? Pois é, Mauri. Tivemos em Londres, agora 2 meses atrás, e lá fomos conhecer a The Arthur Findlay College, que é uma faculdade que existe desde o ano de 1965, num prédio do século XIX, e lá eles formam médiuns. Na verdade, ali eles têm um trabalho com pessoas portadoras dessa faculdade de psicobiofísica, que é a mediunidade, e nós ficamos sabendo que alguns desses médiuns chegam, inclusive, a ajudar a Scotland Yard para desvendar aqueles crimes de serial killers, tudo, só que eles não revelam isso. Tivemos acesso a essa informação através de um repórter investigativo de uma revista inglesa, e nós fomos lá e tiramos essas fotos aí, para vocês verem. Ah, essas que estão no ar, estou vendo. Sim. Quer dizer que os casos mais intrincados da Scotland Yard
Eles recorrem aos médiums. Inclusive, nós não podemos fotografar, não podemos filmar, justamente para não expor esses alunos, né? Lá da... Quer dizer que eu posso ser o médium? Se você ouve... Eu devo ser avaliado para ver se eu tenho alguma capacidade de mediunidade. Exatamente. Você tem que ver se você consegue ter essa capacidade ostensiva de captação, de ouvir, de falar, enfim. Então, não é todo mundo que tem essa mediunidade ostensiva. Você é um médium? Não. Eu não vejo nada, eu não sinto nada. Inclusive, eu só me arrepio quando venho a São Paulo, no inverno de frio. Guilherme, mas você se interessou pelo assunto, você é empresário, que eu sei, e foi fundo nos seus estudos, motivado pelo quê? Eu tive um grande amigo que faleceu num acidente de moto. Isso já faz algumas décadas. E ali a gente ficou ficamos muito abalados com aquela situação, né? Foi um processo muito difícil. E uma amiga nossa, uma amiga em comum do Renato, inclusive eu narro essa história no primeiro livro, que é o Psicografia, Casos Investigados, e essa amiga recebe uma carta psicografada. E aquilo me intrigou, e eu quis entender se realmente aquilo era uma comunicação autêntica, porque a carta veio com uma riqueza de detalhes que seria impossível o médium ter conhecimento. E diante desse fato, nós começamos a se interessar pelo assunto, até porque até aquela data eu era meio que ateu, cético. Cético total. Não acreditava em nada. Ateu. Não acreditava em nada. E durante esse trabalho, nós pesquisamos quase 30 médiuns no Brasil e fora do Brasil, médiuns de psicografia, que é um tipo de mediunidade. E após esse trabalho de pesquisa, de conhecer esses médiuns, de visitar, de conhecer o trabalho e as cartas psicografadas, na construção da primeira obra foram 40 casos que nós investigamos. A primeira obra é essa aqui. É essa aqui, o Psicografia. Psicografia. Lançamos esse livro em 2016 e foram 40 casos, tivemos que escolher 5, Amaury. Foi uma tarefa muito difícil, porque foram casos muito impactantes, casos da assinatura vir igual, do espírito quando em vida. E eu me convenci, né? Depois nós lançamos esse segundo livro. A Imortalidade Estudada à Luz da Psicografia. À Luz da Psicografia. Esse livro foi uma obra mais abrangente. Nós chegamos a investigar cerca de 250 casos no Brasil e fora do Brasil também. Escolhemos 7 casos, né? Colocamos aí 7 casos foram nesse segundo livro, foram 5 casos do médium Orlando Noronha, que é um sobre médium... os quais falaremos hoje. Exato, é um médium que começou com o Chico Xavier, passou 6 anos indo a Uberaba conhecer o trabalho do Chico. O primeiro caso envolve o médium Orlando Noronha. Sim. Ele era amigo de Chico Xavier? Ele não é que ele era amigo, mas ele teve acesso, ele aprendeu com o Chico. Mas uma coisa que a gente tem que salientar, vale salientar, de que hoje, as universidades no mundo, existem muitos trabalhos hoje legitimando a imortalidade da alma, porque para existir essa comunicação, uma coisa tem que existir, a imortalidade do ser humano. Tem que ser uma realidade, senão não tem comunicação. E a gente vê esse trabalho hoje sendo realizado na Universidade da Islândia. Eles têm um núcleo de pesquisa sobre vida após a morte. Na Universidade do Arizona, eles têm um laboratório para pesquisar a vida após a morte. Então, a gente vê o trabalho de pesquisa muito sério sendo realizado em várias universidades. Aqui no Brasil, nós temos algumas pessoas fazendo esse trabalho aqui na USP, mas o maior núcleo de pesquisa aqui no Brasil é na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é no NUPS. Eles têm um trabalho muito interessante, porque eles reúnem um grupo multidisciplinar, com psicólogos, com psiquiatras, neurologistas e pessoas de todas as religiões, inclusive céticos, ateus. Não é um grupo de espíritas, são pessoas que, inclusive, boa parte deles não tem religião, são céticos. Eles fazem um trabalho de pesquisa para querer entender se existe realmente a vida após a morte. Porque o que acontece?
Desde o século XVIII até hoje, desde René Descartes até os dias atuais, não existe um trabalho científico provando que o materialismo seja a nossa realidade existencial. Então, vida após a morte, comunicação com os mortos, entra como uma hipótese científica. Ô, Guilherme, deixa eu entrar já no primeiro caso, que envolve o médium Orlando Noronha. A Elisângela havia perdido a sua filha Carol. Sim. Não é? De forma trágica. Era brasileira? Era um casal de curitibanos que mora em Dallas, no Texas. Tinham 3 filhos. E a Carol, ela apareceu com 1 ano e meio com uma dor no pescoço. A mãe levou para fazer um teste lá, um MRI test, e descobriu que ela estava com câncer. Ela viveu mais alguns meses e veio a falecer. Então a mãe entrou em depressão, ela ficou muito, muito mal. Só que na casa dela, ela construiu um cantinho para a filha. Ela pôs um porta-retrato. Construiu o quê? Um cantinho, um local. Um cantinho. Onde ela colocava lá um porta-retrato da filha. E no jardim da casa dela tinha uma planta muito bonita. Então todo dia ela tirava uma florzinha e colocava a florzinha deitada em frente a esse porta-retrato. Então ela fazia essa reposição da flor praticamente quase todos os dias. Então após 1 ano ela veio ao Brasil. O meu marido não podia, ela veio só quando uma amiga convidou para ela participar da reunião de psicografia do médium Orlando Noronha. E nessa reunião, ela apenas preenche numa ficha o nome da filha, data de nascimento, data de morte. Não existe entrevista, não existe anamnese. As únicas informações que o médium teve acesso são essas. Então eles vão lá, 300 pessoas, eles distribuem 300 fichas. E ali ele vai chamando uma por uma, ela entrega a ficha, não existe entrevista, ela não relata nada, ela só faz entregar, o médium tem um contato com a pessoa. E naquele dia ele deu 8 ou foi 9 cartas, e uma das cartas foi a da Carol. Ela relata detalhes... Que ela manda para a mãe. Ela manda para a mãe, e ela relata detalhes que não seria impossível o médium ter acesso. Porque esse caso ocorreu em Curitiba. Vem até o desenho de uma flor. Justamente, esse desenho aí, ela relata que quando via a mãe dirigindo o veículo, o carro, a mãe olhava pelo retrovisor, só via uma cadeirinha atrás, que tinham 2, que era do irmãozinho, e ali quando ela veio a morrer, a mãe só deixava uma cadeira, então a mãe começava a chorar, ela fala isso na carta. E no final da carta, para a mãe ter certeza que era ela desenha aquele porta-retrato que está lá em Dallas, no Texas. A gente está exibindo imagens disso, Tem um depoimento da Carol e aquela florzinha deitada que ninguém sabia. Como o médium podia ter acesso a essas informações? Porque nós pesquisamos tudo, inclusive nas redes sociais. A gente sabe que com as redes sociais hoje, você consegue obter muitas informações. Então o médium não teve acesso, o Orlando Noronha não teve acesso a essa informação. Então, para a gente que pesquisa, temos isso como um caso autêntico de uma comunicação entre um vivo e um morto. Oi, meu nome é Elisângela, eu sou a mãe da Carol. Eu conto toda a minha história no livro do Guilherme, desde o início da doença da minha filha até o momento que eu encontro o Orlando, que é um médium que psicografou a cartinha da minha filha, né? E no livro eu coloquei a foto, o desenho que a minha filha fez para mim, que me levou a acreditar que realmente era ela que estava ali naquele momento escrevendo para mim, né? Que é o seguinte, tipo, aqui atrás de mim eu tenho o espaço que é dela, né? Então eu tenho a foto, eu sempre coloco flores aqui para ela e tem a florzinha deitada no porta-retrato dela. Então, assim, ali eu tive certeza que era minha filha que estava ali. E a partir daí, eu comecei a ter certeza que ela estava bem, que ela vivia, e isso me ajudou muito, né? Então, hoje eu acredito nisso, eu acredito que hoje ela não tem dor, ela vive, ela está bem, ela está sempre do meu lado, e eu acredito nisso. Elisa, fala, Elisa. Olá, Guilherme. Atualmente, quais são os médiuns mais conhecidos em atividade aqui no Brasil? Você fala da psicografia, né? Sim. Olha, nós tivemos contato com quase 30 médicos, como eu falei no início da entrevista. Eu conheço de perto o Orlando Noronha,
que esse que eu estou falando, que foi desse caso agora, que começou o trabalho mediúnico com Chico. O Newton Souza, do Ceará, tem um trabalho muito sério no Lar de Clara, é um médium autêntico. E o Alaô Borges também, que também está no nosso livro. Então esses 3 médios, eles têm esse trabalho, que a gente pesquisou. E eles têm uma coisa interessante, eles produzem um fenômeno muito parecido com as devidas proporções ao que Chico fazia lá atrás. Porque Chico, para conseguir a carta, ele anotava numa prancheta o nome, a data de nascimento e a data de morte. Só essas informações. Esses 3 médios, eles fazem isso. Existem outros médios aqui que eu poderia passar aqui o tempo todo falando, mas como eles estão no meu livro, então para mim eu tenho mais... Está sendo lançado um filme, nesse momento, sobre a vida de... Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco. Está em ritmo de lançamento nos cinemas. É um filme biográfico de Divaldo Pereira Franco. Foi discípulo de Chico Xavier. É o nosso maior médium na atualidade, né? Mais conhecido no movimento espírita. Chico Xavier. Sim, sim. Chico Xavier. Quer me mostrar com o Chico Xavier? O Divaldo, no caso. Orgulhosamente ele me recebeu, não é? Aquela voz, saí muito impressionado nessa reportagem que nós fizemos em Uberaba, onde Chico Xavier me recebeu de uma forma tão carinhosa que eu não vou me esquecer nunca mais. Vamos ao caso 2? Vamos lá. É o do... Eu tenho aqui, é do médium, é do Orlando Noronha também, é o Cauê. Esse caso do Cauê... Era um garoto que saiu com os amigos, estavam brincando com arma de brinquedo. eles foram fazer uma brincadeira com arma de brinquedo, e aí tinha um casal de policiais à paisana, eles reagiram e atiraram, e o Cauê veio a falecer. Mataram o menino pensando que fosse arma de verdade. Eles acharam que era um assalto, enfim, e ele veio a falecer. Então é um vídeo aí muito impactante, porque a mãe, ela se sentia culpada. Ele relata na carta que a mãe não sentisse isso, porque ela não teve culpa alguma. Na carta ele fala o nome do pai, o nome da irmã, que o médium não teve acesso. O médium não conheceu eles, não sabia, nunca teve contato com essas pessoas. E o Cauê tinha o costume de andar sempre com o boné. E no final da carta ele fala, aqui eu deixo um abraço, aqui seu filho Cauê com aquele boné maneiro. E quando ele fala isso, a mãe, ela se acaba de chorar, porque era uma coisa muito pessoal que não tinha como o médium saber. Mãe, me perdoe, por favor, por lhe trazer esta dor em seu coração. Eu vou aos poucos me equilibrando por aqui. Estou me recuperando cada dia. E que me dói é ter deixado esta marca em você e no Pai. Me ajudem com a aceitação e compreensão de vocês. Sinto falta de casa, mas estou agora com meus avós e me vejo em família. Cá, Dona Mãe, agora preciso parar sem esquecer de deixar um grande e forte beijo em você, mãe. O filho com aquele boné maneiro, o filho sempre com saudade, Cauê Gomes Ferreira. Agora, Guilherme, então uma das funções da psicografia não é só consolar os entes, os parentes, mãe, pai, sempre inconformados. Qual é o valor da psicografia? Eles falam algo mais além de dizer e provar que existe vida após a morte? Eles mandam recados, eles pedem providências? Olha, a psicografia, ela, por trás do fenômeno, a gente consegue encontrar tanta coisa edificante, porque muitas vezes as pessoas ficam presas ao fenômeno e não conseguem enxergar o que está por trás do fenômeno. Você vê, tem um caso bem interessante de um empresário no sul do Brasil, que tinha o dono de uma concessionária. Ele estava com um filho no colo e foi atravessar a rua e se jogou na frente de um ônibus. O ônibus veio e matou o pai e o filho no colo. E as pessoas começaram a ficar assim, muito revoltadas com ele. Se ele quisesse se matasse sozinho, mas não levasse o filho junto. Então todo mundo criou uma imagem do rapaz, né? Do empresário. Do empresário,
que se suicidou e levou o filho junto. Como ele poderia fazer uma atitude, fazer isso, né? Uma coisa tão egoísta? E aí, numa das cartas do Orlando, esse espírito veio se comunicar e disse que não cometeu suicídio, que ele teve um mal súbito. Então você veja você imagina a consciência viva do outro lado, escutando toda aquela maledicência, e ele querer dizer que não se suicidou, que não matou o filho. E ali vem a carta, ele consegue dizer que aquilo ali foi um mal súbito e que ele não cometeu suicídio nem assassinato. Corrigiu. Duda. Guilherme, depois de tudo que você estudou, que você pesquisou, você teve alguma experiência sua, pessoal, que te marcou? E eu queria saber, você passou a acreditar que existe um Deus? Olha, eu acredito sim, mas a minha concepção de Deus é a concepção espírita, né? Que Deus são as leis universais que regem o cosmos, que regem a natureza. Não aquela figura antropomórfica, mas sim o Deus, as leis que regem tudo que está aqui no universo. E a experiência pessoal, eu tive várias. A última, mais recente, foi inclusive no Ceará, com o médium Orlando Noronha também, porque nós estávamos no início do ano num evento de psicografia e um dentista amigo nosso, que mora no interior de Pernambuco, eu sou natural de Recife, ele viajou quase 3 horas para participar de um evento lá com o Orlando, e na volta, à noite, ele sofreu um acidente, um carro veio na contramão e ele veio a falecer. E durante o evento, 15 dias atrás, em Fortaleza, um evento onde nós reunimos não só o médium Orlando Noronha, mas o Newton Souza, esse dentista veio, o Felipe, e se comunicou. Relatou detalhes do acidente e mandou um abraço para mim. Então eu fiquei muito feliz com isso. Cozi. Oi, Guilherme. Existe relato de quem autoriza essas psicografias do outro lado, lá do além? Olha, relatos não existem. O que a gente sabe é que muitas vezes o espírito não pode se comunicar ou não consegue se comunicar. Por exemplo, a gente vê muitos casos de espíritos suicidas nas cartas. Muitas vezes, depois de algum tempo, eles vêm se comunicar e dizem: estou sendo ajudado pelo meu parente, pelo meu avô, pela minha avó, estou aqui me recuperando. Então, muitas vezes não depende de autorização, muitas vezes é do próprio espírito ter a condição de se comunicar. Agora, o Rafael, da nossa produção, ele frequenta um centro espírita, a sua esposa também o faz, e ele queria uma comunicação com seu avô, não é? Aí ele deixou o nome do avô, o que mais? Idade, quando morreu, e etc, etc. Ele não estava presente, mas veio aqui até. Eu pedi para o Rafa trazer a psicografia, onde meu querido neto Rafael, estou muito emocionado e feliz, e etc, etc. Eu estou mostrando isso aqui, quero que você veja, o Guilherme. É comum, isto é correto, ou o Rafael deveria estar presente na hora da psicografia? Que essa psicografia veio sem a presença da família do Rafael. Pois é, o que a gente tem notado é a banalização das mensagens psicografadas. Depois que Chico morreu, e com a chegada da internet, a quantidade de médios aí dando cartas psicografadas é uma coisa absurda. Tem muita fraude. Muita. Nós pesquisamos durante a gente entrou nisso, não foi para desmascarar médio, entramos para legitimar, provar a imortalidade da alma. Só que durante esse processo, durante esses anos, nós nos deparamos com fraudes, entendeu? Pessoas que se passam por médiuns para enganar, coletando informações das redes sociais, enganar pessoas e viver da venda de livros, da fama. Claro, entendeu? oportunistas. Oportunistas. Você vê esses 3 médios que estão no meu livro e o próprio Chico... Mas isso aqui é correto? Não, é difícil você acreditar. O médium teve acesso a todas as informações dele. Inclusive, como ele falou no início, antes do programa, ele conversou comigo, ele mostrou, ele deixou o nome, deixou a certidão de óbito do parente.
Hoje em dia você tem programas pagos na internet que você põe o nome da pessoa, você consegue obter todas as informações, árvore genealógica, até o nome do vizinho. Vocês conseguem encontrar. Então é muito importante vocês procurarem saber quem é o médium, do que ele vive, ele vive de quê, qual o trabalho dele. Investigar a seriedade. Seriedade. Ele é espírita, porque o que acontece? Esses médiuns que estão aí dando número de CPF, placa de carro, número de OAB, número do NIS, não são espíritas. Eles se passam por espíritas, não são da doutrina espírita. Estou entrevistando o Guilherme Velho de Albuquerque, empresário, mas neste caso especialmente um grande pesquisador sobre psicografia, autor de 2 livros sobre esse assunto, A Vida Após a Vida e Psicografia, Casos Investigados. São os 2 livros. Estão disponíveis? Sim. Esses livros estão? Sim. Guilherme, qual foi o primeiro caso na história de que se tem notícia de psicografia? Bom, a nível de história, acho que a Bíblia, os próprios 10 mandamentos, né? Ali não deixa de ser uma psicografia. Porque a psicografia, ela não só é quando o espírito toma ali o braço do médium. Existem 3 tipos de médios de psicografia, que pode ser o médium mecânico, que é aquele médium como o Chico, que ele escreve ali a jato, inconsciente, ele não tem consciência do que está escrevendo. E são médios muito raros. Eu só conheço um médio de psicografia mecânica aqui no Brasil, que é o José Araújo, que é ele é natural de Recife, mas mora em mecânica. O que significa isso? Ele não tem consciência, ele fecha o olho e começa a psicografar a jato, e quando vê, tá lá, vem a carta. Inclusive, mas o Chico era assim? O Chico era assim. Inclusive, o Zé Araújo, ele é natural de Recife, mora em Blumenau, aquela região foi toda colonizada pelos alemães, e ali ele recebe cartas dos descendentes e vem com aqueles sobrenomes em alemão, ele não erra uma, com trema, com tudo ali, ele não vem, tem tudo certo. Ele recebe cartas em idiomas que ele não fala, chamada mediunidade poliglota, que é uma característica dos médios mecânicos. O outro grupo é o grupo dos médios semimecânicos, que é, no caso, os 3 médios que estão no nosso livro, que é mais comum, que é um médium que ele tem consciência do que está se passando. Muitas vezes eu estou realizando uma palestra, o Newton, ou o Orlando, ou o Alaus estão fazendo lá psicografia, mas depois a gente comenta, eles comentam comigo o que eu estava falando, então eles têm consciência do ambiente. São os médios semimecânicos, esses já existem bem maior número, né? E tem os médios audientes ou intuitivos. A maioria daqueles livros de romance e tudo são escritos por médios intuitivos ou audientes. Então a psicografia, muitas vezes, o médium tem a intuição, ou escuta e começa a escrever. Então são 3 tipos de psicografia. Agora, esses médios, eles podem ser polígrafos ou monógrafos. O que seria isso? O médium polígrafo é aquele onde ele consegue mudar a caligrafia, escrever de acordo com o espírito e muitas vezes copiar a letra do espírito e a assinatura. Isso ocorre só com os médios mecânicos, é muito comum, quase que sempre, e com os médios semimecânicos na maioria das vezes. Já com os médios audientes ou intuitivos, eles não mudam a assinatura. Ali a letra. A letra é a letra do médium, que fica ali. E são chamados médios monógrafos. Chico Xavier psicografou Humberto de Campos. Você sabe disso? Sim. E houve uma celeuma, porque ele assinava Humberto de Campos. E o meu pai, como filólogo, foi convocado, entre outros, para poder dizer se aquela escrita era Humberto de Campos. Meu pai era especialista em Humberto de Campos. E era Humberto de Campos. O que aconteceu depois, juridicamente, a viúva queria os direitos do livro, eu não sei o que aconteceu. Mas tem muitos casos assim. Sem dúvida, sem dúvida. No caso do livro Paulo Estevão, é a história do cristianismo vivo. Ele descreve Roma como nenhum autor descreveu. Ele nunca esteve lá. Chico só tinha um 4º ano primário, era um caixa que despachava atrás de um balcão em Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais. Ele produziu contos, ensaios, crônicas, poesias, de vários estilos. Então, o que acontece é que, como isso seria possível, como é que uma mente poderia ter essa criação toda, esse conteúdo todo? E o garoto, o Mateus,
Acho que Natal, Rio Grande do Norte, esse caso, Sim, acho que esse caso vale a pena ressaltar. Vale, esse caso é muito interessante. Era um garoto que aos 18 anos se envolveu com as drogas e aos 21 saiu com a turma da pesada para fazer um assalto. E a vítima reagiu e ele tomou um tiro e a mãe ficou muito mal, entrou em depressão, ficou muito tempo abalada. Era o filho mais problemático e a gente sabe que aquele filho mais problemático é sempre que a mãe tem uma atenção maior. E ela após alguns meses, o Orlando foi a Natal, que o Orlando mora em Curitiba, foi a Natal. E na reunião de psicografia, ela resolve ir. Uma amiga levou, ela foi. E lá ela põe na ficha apenas o nome, como eu falei antes, a data de nascimento e a data de morte. Não tem mais nenhuma informação. Então, e o Orlando, os médicos eles ficam na sala, essas fichas são distribuídas, mais ou menos, 200 fichas, e eles conseguem dar em torno de 5 até às vezes 10 cartas, não passa disso, a média é essa, como o Chico fazia. E aí, mas só que não tem entrevista, ela entra na sala e entrega a ficha ao médium. Só que muitas das vezes, quando o médium recebe a ficha, quando ele pega no papel, ele já sente ali que o telefone vai tocar de lá para cá. Porque não depende do médium escolher quem vai dar a carta. A carta, ela vem de lá de cima. Ele não sabe quem vai receber a carta. Não depende dele. Quer dizer que o telefone sempre toca de lá para cá. De lá para cá. Aí o que acontece? Quando ele recebe a ficha, Mauri, ali ele já sabe, ali ele já sente a energia. É um fenômeno que nós que estudamos a parapsicologia, chamamos de psicometria. Ali ele já sabe que vai ter comunicação. E no caso do Mateus, a Leidiane, a mãe dele, sempre quando ele aprontava, ela o repreendia. E usava uma expressão muito popular no Nordeste, dessa forma, ela olhava para ele e dizia, Mateus, Mateus. Você faz muito isso no Nordeste. E ele era tão debochado que ele virava para a mãe e dizia, maninha, maninha. Ele brincava com a mãe, aqui é mãezinha, né? Lá no Nordeste é maninha. Então, eles tinham isso, um código, assim, vamos dizer assim. Então, quando ela entra na sala, que ela entrega a ficha ao Orlando, o Orlando segura a ficha, olha para ela e faz assim, maninha, maninha. Então, matou a mãe ali na hora, porque não tinha como ele saber daquilo ali. Era uma coisa muito íntima, entre mãe e filho. Como o médico saberia disso? E aí ela volta para o salão, quando ele termina, ele volta, começa a psicografar. Uma das cartas foi a do Mateus. E o interessante é que ele relata na carta que foi recebido do outro lado pela bisavó, de nome Talina, na verdade o apelido dela era Talina, ele põe na carta, mas o nome dela era Natalina, ele não conheceu a bisavó. Ele descreve como foi sua chegada do outro lado, pede perdão à mãe por conta do fato, e alguns detalhes também chamaram a atenção, foi que ele só andava sem camisa, segundo os relatos da mãe. Eles tinham um restaurante, ele ia andando para o restaurante ao lado da mãe, e com a camisa aqui assim. Quando ele ia entrar no restaurante, ele colocava a camisa. Isso vem na carta. Agora, como é que é do lado de lá? Ninguém conta. Mas deixa eu concluir, tem um caso, deixa eu concluir a história do Mateus. No final da carta, para a mãe ter certeza que era ele desenha através do médium uma bermuda, que foi o único objeto que a mãe guardou dele, uma bermuda vermelha, que a gente trouxe aí para passar para vocês. Reparem no detalhe que ele desenha a bermuda, até os detalhes dos furos onde passa o fio para dar o nó, ele desenha na mesma cor. Quer dizer, como isso seria possível? Como o médico poderia ter acesso a essa informação? Ele estava em Natal pela primeira vez. Isso não estava na internet, não estava no Facebook. Então, ou você aceita que isso é um fenômeno autêntico, ou você não tem uma explicação. Mas ninguém conta como é que é do lado de lá. Conta sim. Tem muitos relatos de psicografias, de cartas contando, o espírito contando sua ambientação, conta quem os recebeu do outro lado da margem, conta o que estão fazendo. O que eu li no seu livro, você conta de um caso de um espírito desencarnado que chegou lá e encontrou, não sei se foi a avó, e a avó estava vestindo o mesmo vestido que ela costumava vestir em vida. Quer dizer, também tem vestido, tem roupas lá. Não, são coisas de diletante, né? O que a gente sabe é o seguinte, o que a gente entende, o que a gente conhece hoje, foi o que foi possível a gente ter acesso às informações. Isso é um grande começo ainda, nós temos que ter a humildade intelectual de reconhecer que nós, seres humanos, não sabemos
do que existe por trás dessa vida, do propósito da vida. E em relação a esse caso, a gente acredita que o próprio espírito vem dessa forma para se deixar reconhecer, né? Porque muita gente acha que morreu, virou fumacinha, e não é verdade. Eles costumam dizer o seguinte, que tudo que tem aqui, tem lá. Mas muita coisa que tem lá, não tem aqui. Bruno Meyer. Guilherme, como é que funcionam as reuniões mediúnicas? Eu imagino que muita gente em casa não imagina como funciona. Geralmente, na maioria das vezes, ou quase sempre, os médiuns, eles são convidados para casas espíritas e ali eles distribuem um número determinado de fichas, 200, 300 fichas. E nessa ficha só tem essas informações, no caso desses médiuns que estão no meu livro. O nome, data de nascimento, data de morte. Não tem mais nenhuma informação. E essa ficha é numerada, então ele vai chamando ficha 1, ficha 2, e você vai entrando e entregando lá a ficha ao médium. E no final, ele pega ali todas aquelas fichas ali, e ali vem o quê? 8, 9, 10 cartas no máximo. Então, não depende da vontade da pessoa. Como a gente já falou, o telefone toca de lá para cá. Então, ali eles recebem as cartas. E são cartas, minha gente, muito impactantes, porque elas vêm com uma riqueza de detalhes. Na carta nas psicografias do Orlando, do Newton, do Alaú, por exemplo, você vê muitos nomes de pessoas mortas. Isso é uma característica de uma psicografia autêntica. Na maioria, na pesquisa que foi feita sobre a mediunidade de Chico Xavier, que ele foi pesquisado, se deixou pesquisar, foi constatado que a maioria dos nomes que vinham nas cartas eram nomes de pessoas mortas. Eram nomes de mortos. E o que acontece? Quando a gente vai pesquisar, a gente encontra alguns médios trazendo as mesmas informações, muito parecido com as devidas proporções com aquilo que Chico fazia. Então isso é uma característica de uma mediunidade autêntica. Patrícia Alves. Eu queria saber, você cita alguns itens, parece que 5 itens, para que a pessoa possa distinguir se uma psicografia é autêntica ou é uma fraude. Eu queria que você explicasse isso para o nosso público. Tem mais de 5, mas a gente vai citar aí alguns para vocês, para o telespectador ficar alerta, porque o que é que a gente está vendo? A gente está vendo hoje uma indústria de pseudomédios dando cartas com informações coletadas nas redes sociais. A gente tem denunciado isso a nível de alerta para as pessoas e a gente, muitas vezes, eu não tenho sido compreendido por estar tentando alertar as pessoas. E eu faço isso orientado por Allan Kardec. Pergunta 313 do Livro dos Médiuns, quando está lá escrito que se deve alertar e se deve desmascarar aquele médium interesseiro que for pego com a boca na botija. Ainda usa essa expressão, boca na botija. Boca na botija. Boca na botija. Então a gente está fazendo isso. E Kardec chama a fraude lá atrás, no século XIX, de nova indústria. Você imagina hoje com a rede social, com a internet, com tudo. Então um dos pontos que a gente vê, que é importante para aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe que quer buscar uma carta, uma comunicação, que é real, que existe, procure saber quem é um médium, procure ver se ele já foi pesquisado, porque os médiuns autênticos não têm medo de pesquisa. Eles topam, eles se deixam pesquisar, porque eles querem entender, Amaury, o que se passa com eles. Já o médium charlatão, ele não topa a pesquisa. Ele diz que o trabalho dele não é para ser pesquisado, é um trabalho para ser consolado. Então ele tem medo, porque ele sabe que se for pesquisado, ele será descoberto. Então isso que acontece. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, cartas com informações pontuais, como número de CPF, placa de carro, número do NIS, e-mail da sogra. Olha, são aberrações. Para que isso? Qual o objetivo do espírito vir dar o número do celular da mãe? E muitas vezes, ele não sabia o número do CPF da mãe, por exemplo, em vida. Aí vem na carta e dá o número do CPF da mãe depois de morto. Quer dizer, depois de morto ele se tornou um super espírito que começa a obter informações. Então, muito cuidado com esses médiuns que estão dando essas informações pontuais. Médiuns que fazem a reunião, que vão para a reunião mediúnica e que ali ele dá 10 cartas. Aí só tem ali 6 mães presentes, 6 pessoas presentes e as 4 cartas. Ele chama, as pessoas não estão ali e ele manda as cartas, ele manda entregar em casa ou manda pelo correio. E aí,
isso é um indício de fraude, é muito sintomático. Por quê? Porque o médium avisa na sua rede social que vem a São Paulo. Então ali a pessoa entra na página do médium, curte a página. Quando ela curte a página, Mauri, ela já dá espaço para que o médium veja toda a sua vida, veja que é a pessoa, um ente querido, morto. E ali ele consegue coletar aquelas informações. E a pessoa avisa que vai. Então ele fica acreditando que a pessoa vai. Então ele prepara a carta com a mente, com a memória fotográfica muito boa, que isso a gente sabe, isso aí é muito fácil, o curso de memorização está aí para isso. Então ele estuda, prepara e vem. Quando ele dá a carta, a pessoa avisa que vai e não vai. Aí a carta fica lá boiando. Só que eu denunciei isso quando eu estive no Japão e agora eles estão fazendo diferente. Agora eles avisam. Olha, se fulana de tal não está aqui, fulana de tal está aqui, não está nada. Tinha carta para ela, mas ela não veio, então não vai receber carta. Então, porque ele já Outro dado, o quarto dado, que é interessante, o quarto ponto, é nome de mortos, como eu falei. Nas cartas dos médiuns autênticos, se vocês olharem no meu livro, todos os casos, o espírito comunicante afirma quem os recebeu, nome de avô, nome de bisavó, nome de tio-avô. E na carta dos charlatães só tem nome de vivo, porque morto não tem Facebook. O último ponto para você entender, ter a certeza de que o médium ele não é sério, procure ver de que é que ele vive. Não é a profissão dele. Muitas vezes ele diz que tem uma profissão, mas procure ver de que é que ele trabalha, qual o trabalho dele, de que é que ele vive. Veja se esse médium vive se vitimizando nas redes sociais, se vitimizando, né? Se esse médium ele fica acusando, porque você vê, Chico foi atacado, mas Chico nunca se vitimizou, Chico nunca saiu processando A ou B porque foi acusado de fraude. Entendeu? Então, são alguns pontos, tem outros. A gente tem aí o nosso canal no YouTube, o telespectador pode entrar lá, vai assistir, vai ver toda a relação dos indícios de fraude. Eu queria saber o que a psiquiatria fala sobre a alma e o espírito. Qual a visão deles? Olha, se estabeleceu dentro da psiquiatria há muito tempo de que a mente seria produzida pelo cérebro. Esse é o pensamento da corrente da parapsicologia materialista, reducionista. Só que de um tempo para cá, através de vários estudos e várias pesquisas, se levantou a hipótese de que mente e cérebro seriam duas coisas separadas. De que a mente não seria uma produção do cérebro, seria independente do cérebro. Tanto que houve um congresso brasileiro de psiquiatria com 600 psiquiatras, Amorim. E no final eles fizeram uma pesquisa. Um psiquiatra foi defender a tese materialista, a tese reducionista, que é aquela na qual o pensamento seria uma produção do cérebro, a mente seria uma produção do cérebro. E depois foi o outro psiquiatra defender a tese de que mente e cérebro são duas coisas separadas e que a mente e o cérebro poderia sobreviver à morte biológica do corpo. No final, eles fizeram uma votação com os 600 psiquiatras. O resultado, 50% dos psiquiatras afirmaram que acreditam que a mente e o cérebro são duas coisas separadas. Ou seja, eles levantam a hipótese, acreditam na hipótese de mente e consciência, o espírito, independente do cérebro. E tem mais. Ano passado, a Associação Mundial de Psiquiatria publicou um position statement, que foi um artigo, orientando os psiquiatras a incluírem a espiritualidade na abordagem clínica e nos estudos. Então, o paradigma hoje da psiquiatria é tudo aquilo que é abstrato, não palpável. A mente hoje é o grande desafio da psiquiatria. E eu acredito, eu particularmente quero crer, que nos próximos 20 anos a psiquiatria consiga, a ciência consiga evidenciar e provar que realmente nós temos algo além do biológico. Rosiverde. Guilherme, existem vários tipos de médiums, por exemplo, existem médiuns poliglotas? Sim, o médium poliglota, ele aparece muito, na verdade é um médium mecânico. No médium mecânico ele é capaz de produzir esse fenômeno, que é ele escrever, ou até na psicofonia também, ele falar
línguas que no estado normal de consciência ele não conhece, ele não fala. Espírito não faz previsão. Olha, o espírito, ele pode, dependendo do grau evolutivo dele, ele pode saber muitas coisas. Agora, se ele pode vir revelar essas previsões, aí isso ninguém sabe, aí vai depender. Tem muitos casos de fenômenos de pré-cognição, né? Da pessoa, às vezes você vai dormir, você sonha com uma situação, você sonha com uma pessoa, uma grande amiga sua que está muito doente, né? E que ela vem a morrer, e quando é à noite ela vem e morre, então você recebe aquela informação. Então, isso pode ser aí uma comunicação espiritual. Mas aí é muito difícil, porque muitas das vezes, em sua grande maioria, os sonhos são frutos da nossa elaboração cerebral, do que nós vivemos no nosso dia a dia, nos nossos problemas. Então é muito difícil você determinar o que é sonho e o que é uma vivência espiritual. Guilherme Velho de Albuquerque, aplausos. E muito obrigado pelo seu desprendimento em vir aqui passar o resultado desses seus estudos, que já envolvem quantos anos? Mais ou menos 10 anos só na psicografia. Amaury, deixa eu só dar um recado antes de encerrar. Eu queria dizer ao telespectador, aquela pessoa que está nos assistindo, que entregou um filho, entregou um parente recentemente, que não consegue viver com a dor da saudade, de que esse parente, ele não está morto. Essa é a minha convicção. A saudade, ela sempre vai existir. Mas aquele parente que a gente ama, ele está nos esperando. Não existe adeus. O que existe é apenas um até logo. Obrigado, Guilherme.